Você veio agora? Assim, do nada? É que não está muito conveniente, Roberto. A porta permaneceu aberta só o suficiente para que um fio de luz escapasse pela fresta. O primo de Roberto Carlos mantinha a mão na maçaneta, como se qualquer movimento a mais pudesse atrair olhares indesejados dos parentes reunidos lá dentro. De dentro da casa, risadas e vozes abafadas vinham junto com o cheiro de carne assada e café fresco. Mas nenhuma daquelas vozes demonstrava surpresa genuína em vê-lo ali. Algumas até se calaram. Outras murmuraram rápido demais. Se ele realmente faliu, é melhor ninguém puxar conversa. Pelo amor de Deus, fecha essa porta. A porta se fechou. E Roberto permaneceu ali, parado, com o casaco molhado pela garoa e um silêncio que pesava mais que qualquer palavra. Era impossível não lembrar, naquele instante gelado, de como tudo tinha sido diferente durante anos. Quando venceu a Champions, voltava ao Brasil e mal conseguia caminhar na rua sem alguém abraçar, tirar foto, convidar para comer, pedir camisa, pedir autógrafo, pedir um favorzinho, pedir um investimento simples. Quando ganhava prêmios, qualquer parente distante aparecia com discurso emocionado, sempre começando com "eu sempre soube que esse menino ia longe". Mas ao longo dos anos, algo começou a incomodá-lo. Era quase imperceptível no início, como uma coceira emocional, um incômodo que surgia sempre que alguém falava com entusiasmo exagerado, ou quando uma pessoa fingia intimidade que nunca existira. Roberto começou a se perguntar, de verdade, quem ficaria ao lado dele se um dia ele não tivesse absolutamente nada para oferecer além de si mesmo? A dúvida virou uma sombra constante. Ele tentou ignorá-la, mas cada temporada que passava, cada contrato assinado e cada investimento realizado pareciam aumentar a sensação desagradável de que muitos o cercavam por conveniência. E assim nasceu a ideia, um pouco maluca, um pouco dolorosa, de testar o coração das pessoas que diziam amá-lo. Não foi uma decisão impulsiva. Pelo contrário, ele passou semanas pensando nisso, conversando apenas com duas pessoas de confiança, entre elas o advogado que cuidava de sua carreira. Então aconteceu. O advogado espalhou discretamente, para as pessoas certas, que Roberto havia perdido uma quantia enorme de dinheiro em um negócio internacional que deu errado. Nada muito escandaloso, mas o suficiente para soar real. Em poucos dias, a notícia correu pelo grupo da família, pelos vizinhos antigos, pelos comerciantes da vila onde ele cresceu. Mensagens que antes surgiam a cada 2 horas começaram a rarear. Alguns parentes próximos responderam seco. Outros simplesmente não responderam mais. A segunda parte do plano era ainda mais desconfortável. Roberto decidiu viajar sem avisar ninguém, sem equipe, sem carro de luxo. Num galpão de um amigo, encontrou um carro velho, pintado em um bege quase desbotado, com arranhões nas portas e um barulho que denunciava a idade de décadas. O tipo de carro que ninguém esperaria ver nas mãos de alguém famoso. Ele colocou uma mochila gasta no banco do passageiro, vestiu uma camiseta simples, que poderia ter sido confundida com qualquer peça comprada num atacadão, e deixou a barba despontada crescer por uma semana inteira para parecer cansado, como alguém que realmente estava enfrentando dificuldades. A viagem até sua cidade natal foi longa, cheia de buracos na estrada e pensamentos ainda mais profundos. A cada quilômetro, ele se perguntava se realmente queria ver a verdade. Se estava preparado para lidar com o que talvez encontrasse. Mas algo o impulsionava. Algo que não era orgulho, nem raiva. Era necessidade. A necessidade de sentir pertencimento verdadeiro. Quando finalmente chegou à entrada da vila, estacionou o carro perto da antiga padaria do seu Gervásio, que agora era administrada pelos filhos dele. Assim que Roberto desceu, um dos rapazes olhou rapidamente, reconheceu o rosto, e virou para dentro do balcão como se tivesse visto um fantasma. Nenhum sorriso. Nenhum aceno. Nenhum Roberto. Quanto tempo! Apenas o peso silencioso da indiferença. Roberto suspirou fundo. A vila onde crescerá, que antes parecia pequena demais para conter todo o carinho e orgulho que tinham por ele, agora parecia distante, fria, quase irreconhecível. Ao caminhar pela rua principal, percebeu outros olhares rápidos, desses que passam pelo rosto e param na roupa, no sapato, no carro, antes de desviar com desconforto. Uma senhora conhecida apertou a bolsa contra o peito. Um vizinho antigo fingiu que estava mexendo no celular. Um primo de segundo grau atravessou a rua bem antes de o encontrá-lo. A primeira casa que Roberto decidiu visitar foi a do primo mais próximo. Aquele que sempre dizia para todo mundo que foi ele quem ensinou Roberto a chutar bola na infância. A casa estava iluminada, cheia de conversas animadas.
Parecia ter uma pequena confraternização acontecendo. Roberto bateu palmas na porta e esperou. Quando finalmente a porta abriu, foi apenas alguns centímetros. E veio o diálogo que marcaria o início de toda a dor que ele não sabia que ainda seria capaz de sentir. Você veio agora? Assim, do nada. O primo olhava de cima a baixo. A camiseta simples, as calças surradas, o cabelo desarrumado. É que, aqui dentro está meio cheio. Muita gente. E você sabe como é. Sabe como o pessoal comenta. Roberto tentou sorrir. Eu só vim ver como vocês estão. Faz tempo que não apareço. O primo pigarreou, desconfortável. Então, talvez seja melhor voltar outro dia. Hoje não está adequado. Uma voz abafada veio de dentro, quase sussurrada, mas claro o suficiente para que Roberto escutasse. Se ele entrou em falência mesmo, melhor a gente não se envolver. E a porta se fechou. Sem violência. Sem pressa. Apenas se fechou. Roberto ficou ali por alguns segundos, imóvel, ouvindo o barulho da festa continuar como se sua presença fosse apenas uma brisa inconveniente trazida pelo vento. Ele olhou para o céu cinzento. A garoa engrossou. E a mochila velha pesava ainda mais no ombro. Mas aquilo era só o começo. Com passos lentos, quase silenciosos, Roberto voltou para o carro velho estacionado em frente à calçada. Ele respirou fundo, abriu a porta que rangia, sentou e apoiou a testa no volante. Tudo estava acontecendo rápido demais. E, no fundo, ele temia que estivesse apenas começando. Porque a verdade que ele buscava, ele estava prestes a encontrar. Você chegou bem na hora errada, Roberto. A frase cortou o ar como uma faca. Todos à mesa se calaram por um segundo, com garfos no meio do caminho, copos suspensos, pratos pela metade. O cheiro de carne assada e arroz fresquinho parecia de repente deslocado, quase ofensivo diante do clima pesado que tomou conta da sala quando ele cruzou a porta. O primo, o mesmo que, no dia anterior, tinha mantido a porta entreaberta, agora estava em pé na cabeceira da mesa, com um sorriso tenso colado no rosto. Os outros parentes evitavam olhar diretamente para Roberto. Alguns encaravam os próprios pratos com uma concentração exagerada, como se contar cada grão de arroz fosse a tarefa mais importante do mundo naquele momento. Eu atrapalhei? Roberto perguntou, a voz saindo mais baixa do que ele gostaria. Uma tia mexeu o guardanapo no colo, sem erguer a cabeça. Não é isso, meu filho, é que a gente tá numa fase complicada. Todo mundo aqui com problema, todo mundo preocupado. Ninguém o convidou a sentar. Ninguém disse chega mais, vem comer com a gente, como você está? O silêncio que vinha depois de qualquer frase era sempre longo demais. Na noite anterior, depois de a porta ter se fechado na cara dele, Roberto tinha passado algum tempo dentro do carro velho, tentando organizar os próprios sentimentos. Ele não queria ser injusto. Não queria julgar ninguém a partir de um momento isolado. Talvez eles só tenham se assustado, ele pensou. Talvez tenha sido o choque da notícia. Então, pela manhã, ele recebeu uma mensagem curta do mesmo primo. Se quiser passar aqui mais tarde para conversar, estamos fazendo um almoço em família. Não havia emoji, não havia entusiasmo, nenhum que bom te ver de volta. Mas Roberto decidiu ir mesmo assim. Talvez, ele pensou, a primeira reação tivesse sido de nervoso, confusão. Talvez o almoço fosse a oportunidade de ver se ainda havia carinho real por trás de tudo aquilo. E ali estava ele, em pé, na porta da sala de jantar, observando os rostos que, por muitos anos, se iluminavam ao vê-lo chegar com malas cheias de presentes e histórias da Europa. Agora, a luz nos olhos de cada um parecia ter sido substituída por um brilho desconfiado. O primo pigarreou, tentando retomar o controle da situação. Gente, o Roberto apareceu. De surpresa. Ninguém reagiu com entusiasmo. Uma prima murmurou algo como oi, sem sequer levantar o olhar do prato. Outra ajeitou o cabelo, claramente desconfortável. Roberto deu um passo para dentro, tirou a mochila do ombro e a deixou discretamente perto da parede. Desculpa mesmo chegar assim. Eu vi a mensagem e achei que seria bom rever vocês. A tia que mexia no guardanapo ergueu finalmente a cabeça, mas seu sorriso era de uma gentileza distante, quase protocolar. Claro, meu filho. A casa é sua, quer dizer, é da família. Só que hoje tá tudo meio corrido. Ele percebeu o movimento quase imperceptível de uma mão puxando uma cadeira para o lado. Mas não na direção dele,
e sim afastando a cadeira da mesa, como se quisesse deixar claro que não havia um lugar preparado ali para mais uma pessoa. Não era um gesto ostensivo. Era sutil, mas doía. Uma criança apareceu na porta do corredor. Era o sobrinho Neto, aquele que, alguns anos antes, corria e pulava no colo dele pedindo foto, vídeo, chute de bola no quintal. O menino o encarou por alguns segundos, com a memória brilhando no fundo dos olhos. Roberto sorriu e levantou a mão num aceno. E aí, campeão? A mãe do menino tocou de leve o braço do filho e sussurrou: vai lá pro quarto, depois você fala com ele. O garoto hesitou, ainda olhando para Roberto, mas obedeceu. Entrou no quarto e fechou a porta com cuidado, como se não quisesse fazer barulho, ou como se não quisesse chamar atenção para o fato de que estava evitando ficar ali. Roberto sentiu uma pontada no peito. Ele não precisava de abraços efusivos, mas a ausência total de calor humano era difícil de engolir. O primo aproximou-se um pouco. Você comeu? Perguntou, mas sem realmente esperar uma resposta. Ainda não. Ah! O primo olhou rapidamente para a mesa farta, para as panelas sobre o fogão e depois de volta para Roberto. É que a gente contou certinho, sabe? Todo mundo aqui anda apertado. Esse negócio de inflação, tudo caro. Tá complicado se organizar. Era como se cada frase tivesse um subtexto gritante. Não temos espaço para você. Não temos recursos para você. Não queremos responsabilidade por você. Roberto assentiu lentamente. Fica tranquilo. Eu não vim para isso. Ele realmente não tinha vindo atrás de comida. O que buscava ali era outra coisa. Algo que não se compra, não se mede, não se pesa. Mas quanto mais conversava, mais percebia que aquela coisa talvez não existisse. Um outro primo, sentado quase ao fim da mesa, decidiu se manifestar. Você, tá bem? Quer dizer, com esse negócio aí que andaram falando? De falência, processo, essas coisas. A pergunta não transparecia preocupação. Era curiosidade. Cautelosa, mas curiosidade. Roberto respirou fundo. Ele não queria mentir, mas também não podia estragar o teste. Tive uns problemas, sim. Uns investimentos que não foram como eu esperava. O silêncio que veio em seguida foi revelador. Ninguém disse vai dar tudo certo. Ninguém perguntou se ele precisava de ajuda. Apenas trocaram olhares rápidos entre si. Foi então que ele ouviu, quase num sussurro, a frase que parecia condensar tudo aquilo que estava acontecendo. Hoje em dia, cada um tem que cuidar da própria família. Se ele ficou pobre mesmo, melhor a gente manter uma certa distância. Vinha da ponta da mesa, de um parente mais velho, que mal levantara a cabeça desde que Roberto chegará. Ele achava que tinha sido discreto, mas esqueceu que a sala estava silenciosa. Cada palavra foi escutada com clareza cristalina. Roberto fingiu não ouvir, desviou o olhar para a janela e observou as gotas de chuva escorrendo pelo vidro. Por dentro, porém, sentiu algo se partir. Ele lembrou de um tempo em que bastava ele estacionar um carro qualquer na rua da vila para uma roda de parentes se formar em volta. Lembrou das festas em que o chamavam para sentar ao centro, para contar histórias, para relembrar o menino que jogava bola descalço no campinho de terra. Lembrou das vezes em que levou camisas oficiais de clubes europeus, distribuindo como se estivesse devolvendo ao bairro um pouco da sorte que receberá. Lembrou das fotos, dos abraços, dos "a gente te ama, não esquece da família". E agora, ali estava ele, em pé, sem cadeira, sem convite, sem lugar. O primo tentou quebrar o clima. Então, você vai ficar muito tempo aqui na vila? Porque a situação está complicada. Eu tô com muita conta, muita coisa para resolver. O pessoal também. Roberto respondeu com sinceridade contida. Ainda não sei. Pensei em passar alguns dias. Faz tanto tempo que não venho que achei que seria bom ficar um pouco mais. O olhar do primo tremeu por um instante, como se tentasse equilibrar a vontade de ser gentil e o medo de parecer comprometido com qualquer tipo de ajuda. Sim, claro. Mas vê direitinho onde você vai ficar. Aqui em casa tá meio cheio, sabe? Tivemos uns gastos, uns problemas. Aí o pessoal da outra parte da família tá ficando aqui. A casa tá lotada. Roberto sabia que nem metade dos quartos estavam ocupados. Conhecia bem aquela casa, cada esquina dela, mas não disse nada. Uma das primas, talvez incomodada com o peso da cena, levantou-se e começou a recolher pratos.
Passou atrás dele, evitando tocá-lo, como se qualquer contato físico significasse assumir um vínculo que não estava disposta a carregar. Quer um café, Roberto? Ela perguntou, ainda de costas. Ele hesitou. Se não for incomodar. Eu vejo se sobrou. Respondeu, sem olhar para ele. Era como se cada gesto daquela manhã tivesse sido cuidadosamente desenhado para deixá-lo num lugar invisível. Não o expulsavam, mas também não o recebiam. Não o criticavam abertamente, mas cada palavra vinha carregada de um subtexto de medo, cálculo, autopreservação. Depois de alguns minutos em que ninguém sabia exatamente o que dizer, Roberto decidiu quebrar o gelo de outra forma. Sabe, eu sempre pensei muito em voltar aqui, ficar mais perto. Quando estava lá fora, às vezes me apertava o coração de saudade. Alguns olhares se ergueram, mas não havia empatia neles, apenas uma curiosidade distante. Você sempre foi ocupado demais para isso, né? Comentou um parente, com um tom meio ácido. Agora que as coisas apertaram, faz sentido querer voltar. Roberto engoliu em seco. Ele sabia que esse pensamento surgiria mais cedo ou mais tarde. A ideia de que, ao falir, ele procuraria a família como última alternativa. Mas doía ouvir isso em voz alta. Não é bem assim. Ele tentou explicar. Mesmo nos melhores momentos, eu sempre me preocupei com vocês. Uma risada curta escapou de um canto da mesa. Mas se preocupar de longe é fácil, alguém murmurou, sem coragem de olhar diretamente nos olhos dele. Aquele não era mais um almoço de família. Era um tribunal silencioso. E ele estava no banco dos réus, acusado de ter perdido aquilo que lhes interessava mais do que o próprio vínculo. O brilho do sucesso, o poder do dinheiro, o prestígio de dizer sou parente de Roberto Carlos. Pouco depois, o movimento de levantar da mesa começou. Um disse que tinha que ir ao mercado. Outro lembrou de uma conta para pagar. Uma tia falou de um compromisso na igreja. Ninguém o convidou a acompanhar. Ninguém perguntou onde ele estava hospedado. Ninguém ofereceu um quarto, um sofá, um colchão no chão. O primo aproximou-se uma última vez, já com a mão na chave da porta. Olha, Roberto, não leva mal. É que o tempo tá difícil para todo mundo. A gente precisa se organizar, sabe? Cada um aqui tá lutando para manter a própria casa. Roberto assentiu. Eu entendo. E de certa forma, entendia mesmo. Quando o medo domina, as pessoas recuam. Muitas vezes, antes de pensar. Mas o entendimento racional não diminuía o nó na garganta. Antes de sair, ele olhou para o fundo do corredor, na direção do quarto onde o menino se trancara. Por um instante, a porta se abriu uma fresta, revelando um olho curioso, um olhar que ainda lembrava do ídolo, do tio famoso que um dia o colocou nos ombros para ver melhor o jogo de várzea. Mas assim que o garoto percebeu que Roberto havia notado, fechou a porta de novo. Não por maldade, por medo. Medo da reação da família. Medo de se envolver. Roberto saiu da casa, sentindo o peso de 1 milhão de lembranças nos ombros. O sol da tarde queimava, mas ele ainda sentia frio por dentro. A rua estava mais vazia agora. Alguns vizinhos o viram passar e fingiram estar ocupados com qualquer coisa. Um saco de lixo, uma planta, um cachorro imaginário. Era como se uma linha invisível tivesse sido desenhada ao redor daquela vila. Do lado de dentro, quem tinha medo de perder o pouco que possuía. Do lado de fora, ele, que, para eles, não tinha mais nada. Ao chegar novamente perto do carro velho, Roberto parou e olhou para ele como se também fosse um espelho. A pintura desgastada, as marcas de ferrugem, os faróis embaçados. Por um instante, sentiu que aquela imagem refletia o modo como a família o enxergava agora. Sem brilho, sem valor de vitrine, sem utilidade. Ele encostou as mãos no capô, respirou fundo e deixou os pensamentos correrem soltos. Não era a raiva que sentia. Era um misto de tristeza, de estranhamento e de confirmação. Porque, no fundo, parte dele já sabia que algo estava errado havia muito tempo. O teste que ele tinha criado não estava mudando ninguém, apenas revelando quem já eram. Ficou ali parado um bom tempo, vendo o movimento da rua, ouvindo fragmentos de conversas, captando olhares de canto de olho. Cada gesto, cada suspiro, cada desvio de atenção era uma peça a mais num quebra-cabeça doloroso. O retrato de uma família que respeitava o ídolo, mas não sabia acolher o homem comum. E enquanto o sol descia devagar atrás dos telhados, Roberto sentiu, pela primeira vez desde que chegará, uma espécie de alívio estranho. A dor de enxergar a verdade esmagava, mas também libertava. Ele sabia que, a partir dali,
Qualquer gesto de carinho genuíno seria como um farol no meio daquela escuridão de indiferença. O que ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir, era que, entre tantas portas fechadas, ainda existia alguém disposto a deixá-lo entrar sem pedir nada em troca. Mas isso ficaria para o dia seguinte. Naquela tarde, o que dominava era o eco de uma frase que não saía da sua cabeça, dita ali dentro, sussurrada, mas poderosa. Se ele ficou pobre mesmo, melhor a gente manter distância. Essas palavras grudaram no peito dele como uma tatuagem invisível. E, sem perceber, enquanto ligava o carro velho e deixava a rua para trás, Roberto deu o primeiro passo na direção da próxima verdade que o esperava. A de que, às vezes, é justamente quem menos tem que mais oferece. E o teste ainda estava longe de terminar. O vento frio daquela tarde parecia combinar perfeitamente com o que estava prestes a acontecer. Logo ao descer do carro velho, estacionado de forma discreta ao lado da praça central da vila, Roberto Carlos ouviu a voz atravessada de alguém às suas costas. Meu Deus, ele realmente está acabado. A frase não veio de um estranho. Era de tia Marisete, uma mulher que sempre se gabava de ter sido a responsável por segurar a mão de Roberto Carlos quando ele deu seus primeiros passos no quintal de terra. Certa vez, quando ele ainda estava no auge, ela chegou a dizer a amigas: se não fosse por mim, esse menino nem sabia andar direito. Agora, ela era a mesma pessoa que o fitava com um olhar duro, carregado de julgamento, como se a poeira do chão tivesse mais valor do que ele. Boa tarde, tia, disse Roberto Carlos, tentando manter o sorriso sincero. Ela respondeu com um sorriso torto, quase piedoso, quase disfarçado, e um tapinha na frente do avental floral. Boa tarde, meu filho. Então, é verdade mesmo que andam dizendo? Aquele negócio lá, aquela confusão internacional, te deixou sem nada. Roberto Carlos respirou fundo. Eu estou me reorganizando, tia. Mas nada demais. O olhar dela mudou imediatamente. Outro dia, se ele dissesse algo assim, ela teria abraçado, oferecido café, brigado para ele ficar para o almoço. Mas agora, ela segurou a bolsa com força, como se tivesse medo que algo acontecesse apenas por estar perto dele. Olha, eu até ficaria para conversar, mas tem umas coisas para fazer. E você sabe como é o pessoal aqui. Gostam muito de fofoca. Não quero que pensem que estou me envolvendo em problema. Ela se afastou rapidamente. Não houve abraço, nem um convite, nem sequer um gesto amigável. E isso era só o começo. A praça estava diferente. Antes, cada passo de Roberto Carlos ali era celebrado. As crianças corriam para pedir autógrafo, os senhores vinham comentar jogos, as senhoras traziam bolo e café. Mas agora, ao caminhar pelo mesmo calçamento, com o mesmo cheiro de pipoca vindo do mesmo carrinho antigo, ele só via as costas das pessoas virando rápido demais, as cabeças inclinadas para evitar contato visual e os cochichos cortando o ar como pequenas facas. Embaixo da sombra da mangueira, dois primos conversavam animadamente. Quando notaram a presença de Roberto Carlos, ficaram tensos. O que eu falei? Ele realmente está igual aos caras que pedem dinheiro na rodoviária. Fica quieto, ele pode ouvir. Roberto Carlos ouviu. Ouviu cada sílaba. E cada uma delas parecia bater diretamente no peito. Ele se aproximou mesmo assim. Boa tarde, gente. Um dos primos, o Abelardo, revirou os olhos com desconforto. Boa tarde, Roberto Carlos. A gente estava conversando aqui sobre umas coisas pessoais. Nada demais. Eu só vim cumprimentar vocês, respondeu Roberto Carlos, calmo. O outro primo, Paulo, cruzou os braços. Olha, Roberto Carlos, para falar a verdade, agora não é um momento muito bom. A gente está com os planos aí, e melhor a gente conversar outro dia, quando as coisas estiverem mais ajeitadas. Os dois se levantaram quase simultaneamente, como se um alarme silencioso tivesse tocado. Não pediram explicações. Não perguntaram como ele estava. Não demonstraram preocupação. Apenas se afastaram. E, para piorar, ambos olharam atrás deles, certificando-se de que ninguém tivesse visto a rápida interação. A tarde avançava, e Roberto Carlos caminhava pelas ruas que um dia foram o berço dos melhores momentos da infância. Cada rosto que desviava, cada janela que fechava, cada comentário sussurrado reforçava a mesma verdade dolorosa. Aqueles que diziam amá-lo estavam mais preocupados com a aparência do que com o afeto. No canto da praça, perto da antiga banca de jornal, uma cena chamou sua atenção.
Dona Clarice, vizinha da rua onde ele cresceu, conversava animadamente com outras mulheres. Assim que perceberam a presença dele, uma delas se apressou em dizer: "Não olhe agora, mas ele está vindo para cá. Então vamos entrar, vamos." Em segundos, as 4 desapareceram dentro de uma pequena lojinha. A porta se fechou com um estrondo leve, mas cruel. Roberto Carlos suspirou fundo. Ele sabia que o experimento seria doloroso, mas não imaginava que seria tão explícito, tão revelador, tão cruelmente humano. Decidiu então tentar passar na casa de um tio muito querido, o tio Aderbal, que no passado dizia: "O dia que o Roberto Carlos aparecer na minha porta, eu faço churrasco até na chuva." Era quase uma promessa pública. Mas quando Roberto Carlos bateu palma, quem abriu a porta foi a esposa do tio. Ela olhou rápido para ele, depois para dentro da casa, nervosa. "Aderbal não está, Roberto Carlos. Posso esperar? Faz tempo que a gente não se vê." Ela hesitou por um segundo, mas a hesitação não era de carinho, era de constrangimento. "Acho melhor não. Ele saiu. Talvez volte tarde. Amanhã, quem sabe? Volta amanhã." E antes que Roberto Carlos pudesse responder, a porta se fechou cuidadosamente, mais cuidadosa do que uma porta deve ser. Voltando à praça, ele se sentou num banco de madeira que rangia levemente. As crianças passavam correndo, mas nenhuma delas o reconhecia, ou talvez simplesmente não quisessem se aproximar do homem que, segundo rumores, estava sem dinheiro. Não havia nenhum abraço, nenhum chamado, nenhuma mesa aberta, nenhum sorriso. Era como se todo mundo tivesse recebido o mesmo manual. Evite contato, evite associação, evite problemas. E então, do outro lado da praça, algo chamou sua atenção. O primo Elcio, um dos mais aduladores nos tempos de glória, estava com 2 amigos contando algo animado. Quando viu Roberto Carlos, arregalou os olhos e avisou rápido: "Gente, muda de assunto. Ele está vindo. Finge que a gente vai embora." Um dos amigos perguntou: "Por quê? Ele fez algo?" Elcio respondeu baixo, mas não baixo o suficiente: "Ele não tem mais nada para oferecer. E eu não quero ficar grudado com quem anda dando prejuízo." E, como se fosse um teatro ensaiado, os 3 se levantaram e simplesmente foram embora. Nenhum aceno, nenhum oi. Nada. Só o rastro de indiferença. Quando o sol começou a se pôr, colorindo o céu com tons alaranjados, Roberto Carlos ficou ali sentado, observando a praça que já não reconhecia. Ou talvez reconhecesse, e justamente por isso o evitasse. A experiência que ele planejou para testar os corações ao seu redor começava a mostrar uma verdade amarga. Não era a derrota que afastava as pessoas. Era a falta de vantagem. Roberto Carlos passou a mão no rosto, respirou fundo e olhou para o carro velho esperando por ele. Ele ainda tinha 2 lugares para visitar naquela noite. E o que estava por vir seria ainda mais doloroso, porque a pior parte da verdade ainda não tinha sido revelada. O domingo amanheceu com o céu límpido, quase brilhante demais para o que estava prestes a acontecer. Quando Roberto Carlos estacionou o carro velho em frente à pequena praça novamente, algumas pessoas já se reuniam para a feirinha semanal. Era comum que, aos domingos, todos se encontrassem ali. E era exatamente por isso que ele escolheu aquele dia. Mas antes mesmo que ele descesse do carro, ouviu: "Olha lá! Ele voltou. Coitado, deve estar precisando de ajuda." "Ajuda? Deus me livre, vai que pede dinheiro." Essas frases já não doíam como antes. A ferida já estava aberta e cicatrizando. Agora, só faltava mostrar a verdade. Roberto Carlos desceu do carro, ajeitou o casaco simples que vestia e caminhou com calma. Cada passo parecia ecoar entre os olhares desconfiados. Tudo estava silencioso demais. Quase como se todos estivessem esperando por algo. Ou alguém. E então veio. Um carro preto, impecável, estacionou ao lado da praça com a discrição calculada de quem conhece a arte de não chamar atenção, mas sempre chama. 2 seguranças desceram primeiro. Depois, surgiu seu assessor direto, Marcelinho, com óculos escuros e pasta de documentos. E o burburinho começou. "Ué, quem é esse? Parece importante. Por que um cara desse procuraria o Roberto Carlos falido?" Marcelinho caminhou até Roberto Carlos, abriu um sorriso familiar e disse alto o suficiente: "Desculpa o atraso, Roberto Carlos. A agenda hoje estava cheia."
Já está tudo preparado no campo, como você pediu. A praça congelou. Os cochichos travaram na garganta de todos. Várias cabeças se viraram ao mesmo tempo. Campo? Preparado? Para quê? Ele não estava falido? O que está acontecendo? Marcelinho continuou, entregando uma pasta elegante. Aqui estão os contratos da nova campanha, Roberto Carlos. Aquele acordo milionário com a empresa alemã já está fechado. Eles só querem gravar a parte inicial aqui, na sua cidade natal, como você pediu. Um silêncio denso tomou conta da praça. Era como se o vento tivesse parado para ouvir. E então, a frase que virou estilhaços de orgulho. Milionário. As pessoas começaram a se aproximar, como insetos atraídos pela luz. Olhares que antes evitavam Roberto Carlos agora o seguiam com fome de voltar ao lugar que ocupavam antes. Tia Marisete, aquela que segurou a bolsa com medo na tarde anterior, apareceu de repente. Meu filho, eu estava tão preocupada. Você achou que eu ia te virar as costas? Eu estava só. Surpresa. Só isso. Ela abriu os braços, mas Roberto Carlos deu um passo discreto para trás. Logo depois, apareceram Abelardo e Paulo, os primos que mudaram de assunto e foram embora sem sequer falar com ele. Roberto Carlos. Cara, a gente estava te procurando. Não te vimos aqui esses dias. É, exatamente. Você sabe como a gente te admira. Só não queríamos te incomodar. A cena tinha algo de surreal. No fundo, parecia quase uma coreografia ensaiada. Cada pessoa tentava se aproximar, tocar sua mão, chamar sua atenção, sorrir como se nada tivesse acontecido. Mas havia um olhar diferente em Roberto Carlos naquele momento. Não era de raiva. Não era de vingança. Era de quem já tinha visto tudo e decidido que não precisava de explicações. Ele respirou fundo e caminhou até o centro da praça. O silêncio se instalou novamente. Vocês sabem o que mais doeu? Disse ele, com a voz calma, mas firme. Não foi a desconfiança, nem os comentários, nem as portas fechadas. As pessoas abaixaram o olhar, mesmo sem ele pedir. O que mais doeu foi perceber que o carinho que vocês diziam ter por mim nunca foi por mim. Era pelo sucesso, pelo que eu podia oferecer. Um homem, o Elcio, o primo que disse não querer ficar grudado com quem dá prejuízo, deu um passo à frente. Roberto Carlos, me desculpa, foi só um mal-entendido. Não foi mal-entendido, Elcio. Foi entendimento perfeito. Ninguém ousou discordar. Roberto Carlos continuou. Eu vim aqui com um carro velho, roupa simples, barba por fazer. Não para testar vocês por diversão, mas porque eu precisava saber quem ainda me veria como família, mesmo sem nada. Tia Marisete enxugou uma lágrima rápida. Não se sabia se era culpa ou vergonha. Eu vou ser sincero com vocês, disse Roberto Carlos. Eu não guardo mágoa. Não vim cobrar nada. Só precisava ver a verdade. Ele então colocou a mão na mochila velha que carregava desde o primeiro capítulo desta história. Dentro dela, havia algumas lembranças antigas. Fotos, cartas de infância, pequenos objetos que representavam memórias genuínas. A verdade é que eu não preciso que ninguém me trate como rei. Só queria saber quem ainda me trataria como gente. A praça inteira parecia desmoronar por dentro. E foi então que Roberto Carlos fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Não um sorriso irônico. Não um sorriso de superioridade. Mas um sorriso humano. Tranquilo. Cheio de compreensão. Eu não vou virar as costas para ninguém. Mas também não vou fingir que nada aconteceu. O tempo vai mostrar quem ainda quer estar por perto. Não pelo nome, não pelo dinheiro, não pela fama, mas pelo coração. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras ficaram imóveis, como se carregassem toneladas de vergonha nos ombros. Marcelinho então se aproximou. Roberto Carlos, a equipe está esperando. Precisamos ir. Ele assentiu, caminhou até o carro velho. Mas não entrou nele. Os seguranças abriram a porta do carro preto, muito mais condizente com sua realidade. Mas antes de entrar, Roberto Carlos olhou mais uma vez para a praça. As mesmas pessoas que o evitaram ontem agora o observavam com arrependimento quente, visceral, latejante. E foi naquela despedida silenciosa, sem rancor, que todos entenderam. Não foi Roberto Carlos quem perdeu algo. Foram eles. Enquanto o carro preto se afastava lentamente,
Roberto Carlos fechou os olhos por um segundo. Ele tinha a verdade. Ela doía, sim, mas libertava. E ali, no banco traseiro, ele percebeu algo ainda mais profundo. Valor não se mede pelo que você tem, mas pelo que permanece quando você perde tudo. O carro acelerou estrada fora. A vila ficou para trás. Mas a lição ficou para todos. Se você acredita em histórias que mudam vidas, que nos fazem refletir e enxergar o valor verdadeiro das pessoas, siga o canal. Aqui, cada capítulo traz um novo aprendizado, inspirado na jornada de grandes atletas e nas verdades da vida.